Beleza, galera? Chegamos à nossa etapa 5 de demografia, a penúltima etapa, porém a mais importante de todas, pirâmide etária, tá? Tanto que eu vou gravar um vídeo apenas sobre pirâmide, ok? Depois vai faltar só a nossa etapa 6 sobre teorias demográficas, que daí é mais tranquilo, um videozinho mais curtinho, tá? Pessoal, é o seguinte, pirâmide etária é o assunto disparadamente mais repetido dos vestibulares aí, pelo menos de demografia ok? Basicamente, pirâmide etária é um gráfico onde toda a população de um país está inserido nela. Olá, professor, a população inteira está aí dentro? Tá. A pirâmide etária traz para a gente várias informações. Ela traz para a gente o total de habitantes por gênero e por idade. Tanto que eu costumo dizer que a pirâmide etária ela tem por si só, por natureza, dupla divisão. Ela tem uma divisão vertical, que é a divisão por gênero. População masculina e feminina. Ela sempre tem essa divisão. E ela também possui divisões horizontais, que aí é por faixas de idade, faixas etárias. Por exemplo, aqui, ó, 0 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos, até a população aí com 99 anos ou mais, ok? Pessoal, aqui está o total de habitantes por gênero, divisão vertical, e por idade, divisões horizontais, ok? Mas, pessoal, se cai uma pirâmide etária, como por exemplo essa primeira, essa pirâmide etária é do Afeganistão, tá, pessoal? É de um país subdesenvolvido, e eu vou explicar para vocês, vocês vão entender como dá para saber o grau de desenvolvimento do país só observando a sua pirâmide, tá? Se você for ler essa pirâmide, vamos supor que você abriu um vestibular, tem lá essa questão e essa questão com essa pirâmide do Afeganistão. Se você for ficar tentando extrair os números parte por parte, você vai se perder. Vamos lá então. Existem aproximadamente 2,5 milhões de população masculina de 0 a 4 anos. Tem também mais ou menos isso de população feminina. Depois de 5 a 9 anos, vamos ver. Pessoal, vocês vão se perder. A hora que vocês estiverem na faixa de 30 a 34 anos, vocês já não vão lembrar mais dos números das faixas etárias por idade, né, por gênero, basicamente que vocês já viram, que vocês já leram. Então aqui eu deixo uma dica para vocês. A pirâmide etária ou as pirâmides, vocês nunca vão ler o número em si, ok? Obviamente, se a questão perguntar, vocês vão analisar. Mas normalmente, pirâmide etária, você analisa o seu contorno. As pirâmides etárias, pessoal, elas podem ter 3 contornos possíveis, tá? Essa primeira pirâmide, ela tem um contorno tradicional, de uma pirâmide tradicional. Ou seja, a base da pirâmide é superior ao meio e ao topo. Então, a pirâmide, ó, onde a base é superior ao meio, ao miolo e ao topo. Mas nós temos pirâmides que elas possuem este formato aqui, ó, onde o miolo é maior, é mais largo que a base e o topo. É o caso dessa segunda pirâmide. O miolo é superior à base e ao topo. Perde-se até o formato da pirâmide. E nós temos alguns casos que a pirâmide ela fica invertida, como nesse terceiro caso. O topo fica mais largo que o miolo e que a base. Ok? Vamos lá, pessoal. Se nós temos uma divisão horizontal e vertical, então quer dizer que a gente consegue interpretar sim através do contorno da pirâmide. O vertical é por gêneros, mas o horizontal não é por idades. Então, automaticamente, eu posso pegar uma pirâmide etária, vou pegar um exemplo aqui, ó. Eu posso automaticamente pegar uma pirâmide etária e fatiar ela em 3 grupos. Se a divisão horizontal é por idades, então eu posso chamar isso de jovens, adultos e idosos, não posso? Aqui, ó, 0 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos, 15, até mais ou menos aí os 25 a 29 anos. Ok? Posso chamar isso de jovem. Depois, ó, 30 a 34, 35 a 39, até os 60, eu posso chamar de adultos. E acima de 60 eu posso chamar de idosos. Então quer dizer que, por natureza, a pirâmide tem uma divisão horizontal dividida em população jovem, população adulta e população idosa. Fechado? Eu posso fazer isso, correto? Então vamos lá. Pirâmides que possuem essa estrutura, como a primeira no nosso slide. Okay? A base é maior que o miolo e que o topo. Então eu posso dizer que a população jovem é superior à população adulta e à população idosa. Ok?
População jovem, ó, a base, é superior à população adulta e à idosa. Em alguns casos, inclusive, você pode somar os adultos e os idosos, ainda assim não dá um número de jovens, que é superior. Não é à toa que essa pirâmide é uma pirâmide típica de país subdesenvolvido. Sabe por quê? Se você tem tantos jovens assim, significa que você tem uma altíssima e descontrolada taxa de natalidade. Você tem muitos nascimentos, mas é uma quantidade, pessoal, descontrolada. Se você somar, por exemplo, aqui no caso da pirâmide do Afeganistão, o número de jovens homens e o número de jovens mulheres que estão nascendo, 0 a 4 anos, dá 5 milhões por ano. 5 milhões de novos jovens. Pessoal, esse país está com uma taxa de natalidade descontrolada. Então falta método contraceptivo, falta inserção da mulher no mercado de trabalho, falta planejamento familiar. Que tipo de país tem altíssima natalidade, descontroladíssima natalidade? Que tipo de país as pessoas não têm um mínimo de planejamento? Okay? Mas continuando, olha o tamanho, pessoal, do topo da pirâmide. Olha a quantidade de idosos. Cadê esses jovens que nasceram? Eles não estão chegando na idade mais velha. Eles já estão morrendo no caminho, ou na fase adulta ou na fase idosa. Você tem muito jovem, pouco velho, pouco idoso, é porque as pessoas estão morrendo. Então são países com baixa expectativa de vida. Expectativa de vida é o quanto se vive. Então, ó, base larga apresenta pra gente uma alta natalidade, muitos nascimentos. Topo estreito apresenta pra gente uma baixa expectativa de vida. As pessoas estão vivendo pouco, ok? Essa pirâmide, chamada de pirâmide jovem, é tipicamente de países subdesenvolvidos. Ou seja, é tipicamente de países de economia agrária, economia ruralizada, tipo africanos, latino-americanos e alguns asiáticos. Correto, pessoal? Então, pirâmide jovem é a pirâmide onde a população jovem, ou seja, a base da pirâmide, é maior do que o miolo, que são os adultos, e que o topo, que são os idosos. Ela supera. Okay? Em alguns casos, inclusive, a população jovem supera o número de adultos e idosos juntos. São países que têm uma natalidade descontroladamente alta, e isso dá para ser visto na base da pirâmide, e isso se explica através da falta da mulher no mercado de trabalho, né? A falta da inserção dela, a falta dos métodos contraceptivos, do planejamento familiar e assim por diante. Em compensação, esse topo estreitíssimo apresenta uma baixa expectativa de vida. São países onde as pessoas vivem pouco. Nasce muito, vive pouco. Falta política para a terceira idade, falta política sanitária, falta política de saúde. Então, países com a pirâmide jovem representa para a gente um país subdesenvolvido. Descontrolada natalidade, ok? E baixíssima expectativa de vida. Correto? Agora, pessoal, eu quero pular essa pirâmide do meio porque é o caso brasileiro. Eu quero explicá-la com mais calma. Eu quero pular para vocês assim, para essa última pirâmide aqui, ó, de trás. Olha como inverte tudo. Essa pirâmide não é à toa que nós chamamos de pirâmide invertida, ou pirâmide idosa, ou madura. Tá? Pode aparecer esses nomes. Nesse país, o topo supera-se o miolo e a base. Ou seja, é um país, ou é uma pirâmide, perdão, onde a população idosa supera a população jovem e adulta. Em alguns casos, inclusive, o número de idosos supera o número de jovens e adultos somados. Os idosos basicamente aí ultrapassam 50%. Pode acontecer isso, ok, pessoal? A base está estreita, então significa que eu tenho baixa taxa de natalidade. Então, base estreitinha, pouco nascimento, então eu tenho uma baixa taxa de natalidade. São países que têm muito acesso aos métodos contraceptivos, a mulher está bem inserida no mercado de trabalho, as famílias são planejadas, têm preocupação financeira. Então, é tipicamente países com natalidade controlada por fatores sociais positivos. Em compensação, olha o tanto de idosos. Nós temos muita gente vivendo acima da casa dos 60 anos. Ok? Inclusive, eles são maioria nesse país. Beleza? São países onde nós temos uma altíssima expectativa de vida. As pessoas vivem muito,
tem uma boa saúde, um país pouco violento, tem política para a terceira idade, tem saneamento básico. Então são pessoas basicamente que vivem bastante neste país aí, beleza? Que tipo de país tem uma natalidade controlada e tem uma expectativa de vida boa, elevada? Pessoal, essa pirâmide, chamada de pirâmide madura, ou idosa, ou invertida, é tipicamente de países desenvolvidos. Beleza? É a situação, então, oposta, tá, a outro caso que nós vimos. Beleza? Completamente oposta. Então nós temos uma natalidade muito baixa, dá para ser visto aqui na base da pirâmide estreita. Esse país tem planejamento familiar, tem método contraceptivo, tem a inserção da mulher no mercado de trabalho. Em compensação, vive-se muito. Tem uma boa saúde, tem saneamento básico, tem política para a terceira idade. Isso é típico de país desenvolvido, pirâmide madura, ou idosa, ou invertida. Beleza? E nós temos esse caso central aqui, onde o miolo da pirâmide supera a base e o topo. Ou seja, a maioria disparadamente é a população adulta. Nessa pirâmide, a população adulta supera a população jovem e a idosa, inclusive somadas. Beleza? Pessoal, esse caso é o meio do caminho, é o meio termo. Se aqui é subdesenvolvido e aqui é desenvolvido, aqui então são países em desenvolvimento. Se aqui são países pobres, aqui países ricos, aqui são países se enriquecendo. Se aqui são países com problemas sociais e aqui são países com pouquíssimos problemas sociais, aqui são países que estão evoluindo-se socialmente, tá? Essa pirâmide é tipicamente de país onde a natalidade ela não é mais alta, descontroladamente alta, mas também não é baixíssima. Países que têm a pirâmide adulta são países onde está tendo uma queda da natalidade, ela está começando a cair. A natalidade, pessoal, ela já não é mais descontroladamente alta, mas ainda não é incrivelmente baixa. A natalidade está em queda. Então está tendo uma inserção da mulher no mercado de trabalho. Está tendo, pessoal, um uso dos métodos contraceptivos. As famílias estão começando a se planejar, beleza? Em compensação, a expectativa de vida não é mais tão baixa, mas também não é incrivelmente alta. A expectativa de vida está em crescimento. Está tendo um aumento da expectativa de vida. Então, são países que estão começando a apresentar uma redução da violência, são países que estão começando a ter política para a terceira idade, estão investindo na saúde, então, pouco a pouco, as pessoas estão vivendo mais. Está tendo um aumento da expectativa de vida. A base da pirâmide está se estreitando, está nascendo cada vez menos. Em compensação, o topo está se alargando. As pessoas estão vivendo cada vez mais. Então, peraí, professor. Significa que nenhum país vai ficar nessa pirâmide. Ele sempre vai só passar por ela. Exatamente. Por isso que essa pirâmide, apelidada de pirâmide adulta, também pode ser chamada de pirâmide transitória. Tipicamente de países emergentes, países que estão em desenvolvimento. Fechado? No caso aí nós temos o próprio Brasil que se encontra nessa situação. Brasil, África do Sul, Arábia Saudita, são países que estão apresentando uma emergência econômica, crescimento econômico e social, permitindo a diminuição da natalidade e o aumento da expectativa de vida. Fechado? Para encerrar a pirâmide etária, eu preciso deixar uma dica com vocês, tá, pessoal? Então, ó, essa pirâmide do meio é típica de países emergentes. Ó, pirâmides, basicamente, jovens, país subdesenvolvido, alta natalidade, baixa expectativa de vida. Pirâmide adulta ou transitória, países emergentes, natalidade em redução, expectativa de vida em crescimento. E por último, pirâmide madura ou idosa ou inversa, típico de país desenvolvido, ok? Nesse caso, a natalidade é muito pequena e a expectativa de vida é muito alta, por isso nós temos muito mais idosos do que adultos e jovens. Para a gente encerrar esse assunto, preciso deixar uma dica para vocês.
Normalmente os vestibulares pedem análise da pirâmide, beleza? Ou pede as consequências econômicas que cada pirâmide dessa traz para o país. Vamos lá. País que tem a pirâmide jovem, país que tem a pirâmide jovem, ou seja, com esse descontrole da natalidade e a expectativa de vida muito baixa, eles passam por explosão demográfica. Ok? A consequência, a sequela socioeconômica dessa pirâmide é explosão demográfica. O crescimento da população fica tão violentamente alto que o Estado perde capacidade de oferecer estruturas mínimas sociais. Ok? O Estado perde a capacidade de oferecer welfare state, estado do bem-estar social, saúde, educação, cultura, lazer e assim por diante. Ok? Então, explosão demográfica é a sequela de países que possuem a pirâmide jovem. Esse descontrole da natalidade gera explosão demográfica e a explosão demográfica é o crescimento violento da sociedade a ponto do Estado perder a capacidade de oferecer o welfare state, estado do bem-estar social, beleza? Países que têm a pirâmide invertida, ou seja, a pirâmide idosa. A sequela socioeconômica é o envelhecimento populacional. Essa é a consequência, é a sequela dos países que possuem esta pirâmide, ok? A pirâmide invertida, beleza? Envelhecimento populacional, muito mais idosos do que adultos e jovens. Aí o país começa a ter problemas. Entre os problemas, falta de mão de obra, que a geografia chama de PEA, viu pessoal? População economicamente ativa. O país tem essa pirâmide, falta população economicamente ativa. Falta-se mão de obra para trabalhar na indústria, no campo e assim por diante. Uma outra sequela e consequência do envelhecimento é o fato do país ser obrigado a reduzir os investimentos econômicos para investir em saúde. Como a maioria é formada por idosos, idosos é o que mais consome saúde. Então, basicamente, o país tem essa situação demográfica. Ele é obrigado a reduzir o investimento na indústria, no campo, na mineração, no serviço, no comércio, investir menos em setores econômicos e investir mais no setor de saúde, ok? Isso também é uma consequência. Que a terceira consequência do envelhecimento é o rombo previdenciário. O Estado começa a perder capacidade de pagar os aposentados, aposentar as pessoas. Afinal de contas, você tem muito mais idosos, pessoas que tiram dinheiro da Previdência, do que PEA, trabalhadores, população economicamente ativa que injeta dinheiro na Previdência. Ok, pessoal? Então, falta de mão de obra, redução de investimentos econômicos para investimentos na saúde, e rombo previdenciário, saldo negativo na Previdência Social, são consequências de país que tem envelhecimento, país que possui a pirâmide madura ou idosa. Tá? E a consequência socioeconômica da pirâmide transitória é uma consequência boa, que é o caso da pirâmide brasileira. Países que têm essa pirâmide com um miolo maior do que a base e o topo, ou seja, com a população adulta superior, são países que passam por bônus demográfico. Essa é a consequência socioeconômica, bônus demográfico. Bônus demográfico é algo positivo, tá? É a única pirâmide que oferece uma boa consequência socioeconômica. Bônus demográfico são países onde a população adulta é superior à idosa e jovem, ou seja, a maior parte do país é formado por uma geração que não dá gastos, mas são geradores de riquezas. Eles são população economicamente ativos. Então, o bônus demográfico é bastante positivo. Países onde a maioria da população é adulta, ou seja, são geradores de riquezas, dão poucos gastos, porque eles não são aposentados e também não são crianças, não são jovens. Então, não precisa de um maciço investimento na previdência e nem na parte, por exemplo, de saúde, etc. Em compensação, por serem adultos, são trabalhadores, são geradores de riquezas. Então, a pirâmide jovem
de país subdesenvolvido, pobre, rural, tem como sequela a explosão demográfica, o crescimento descontrolado da população, onde o Estado perde capacidade de oferecer o welfare state, o estado do bem-estar social. Pirâmide transitória ou adulta. Os países estão passando por bônus demográfico, a maior parte da população é adulta, geradora de riqueza, típico de país em desenvolvimento, como o Brasil. E a pirâmide invertida, de país desenvolvido, rico, urbanizado, ok? Sofre envelhecimento populacional. O que é um problema porque falta mão de obra, é obrigado a reduzir o investimento econômico frente ao investimento da saúde e, no caso, também gera o rombo da Previdência. O saldo negativo no pagamento das aposentadorias. Fechado? Terminamos a nossa quinta, penúltima e mais importante etapa de demografia, com pirâmides etárias. Vamos fazer mais uma pausa, eu vou gravar a sexta e última parte, teorias demográficas. Voltamos já.